Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje irei falar um pouco sobre os aspectos tangíveis e intangíveis dos serviços. Acompanhem comigo. Antes mesmo de falar sobre os aspectos tangíveis e intangíveis dos serviços, eu gostaria de trazer para vocês essa imagem, na realidade é um gráfico, onde eu tenho aqui a estrutura mutável do emprego à medida em que uma economia se desenvolve. Então eu tenho três aspectos aqui, um relacionado à agricultura, outro relacionado ao serviço e ainda temos aquele aspecto relacionado à indústria. Nós podemos observar aqui nesse eixo a participação do emprego. Então aqui a participação do emprego é menor e aqui a participação do emprego vai aumentando. E aqui nesse eixo nós temos o tempo, que seria a renda per capita, ou seja, a medida em que uma sociedade vai se desenvolvendo em termos econômicos. O que nós podemos observar é que, à medida que uma sociedade vai se desenvolvendo do ponto de vista econômico, a participação do emprego em cada um dos setores vai aumentando, principalmente no setor de serviço. No início, percebemos uma participação muito grande da agricultura, quando a economia é menos desenvolvida, e depois, ao longo do desenvolvimento, ao longo de décadas e anos dessa economia de um determinado país, a representatividade da mão de obra na agricultura ela vai diminuindo. Na indústria, podemos observar um início baixo em termos de participação do número de empregos nesse setor, ele vai aumentando e depois ele vai declinando. O que nós podemos observar em sociedades que são mais desenvolvidas é uma porcentagem muito maior da empregabilidade da mão de obra no setor de serviço comparativamente aos outros setores. Na agricultura, isso acontece essencialmente por uma questão de mecanização do processo produtivo, das áreas produtivas, e também nas sociedades mais desenvolvidas existe uma demanda muito maior por serviços, serviços de água, de luz, de esgoto, de creches, de escolas, de pet shops, serviços de estética, serviços domésticos. Enfim, a diversidade é muito maior em sociedades mais desenvolvidas no que se refere à oferta e demanda de serviços do que em sociedades que são menos desenvolvidas. Isso aqui é uma fonte do Banco Mundial. Então trago aqui para vocês nesse primeiro slide uma curiosidade entre esses três setores aqui da economia. Vamos fazer agora um paralelo entre produtos e serviços, pegando alguns pontos críticos, alguns desafios. Aqui trazemos então as características do serviço em relação ao produto, alguns pontos chaves. Nesse primeiro ponto aqui, destacamos a seguinte frase: você faria a divulgação de um serviço que ninguém pode ver? Na realidade, como é que você faria isso? Quando você apresenta para a pessoa um celular, uma TV ou mesmo um sapato, é muito mais fácil você conseguir apresentar para a pessoa do que um serviço, porque no caso do sapato, da TV ou mesmo do celular, a pessoa consegue observar, identificar as características desse objeto. E a venda ela se torna menos difícil. No caso de um serviço, eu já não consigo fazer isso porque eu não consigo mostrar para a pessoa, pelo menos em boa parte dos casos, o serviço. Essencialmente pelo fato dele ser intangível, de eu não conseguir, por exemplo, vê-lo. E aí é um grande desafio realmente a venda do serviço em relação à venda de produtos. Como é que você definiria o preço de um serviço sobre o qual não incide o custo da venda do bem? É muito mais difícil eu, por exemplo, precificar o meu serviço e conseguir demonstrar para o cliente o preço, na realidade, o valor desse serviço, uma vez que o que está sendo incidido ali é basicamente mão de obra. E a mão de obra ela é algo intangível, eu não consigo vê-la, eu não tenho a posse dela. E isso também é um dos grandes desafios, é um dos grandes dificultadores para a venda do serviço. Como é que você estocaria um serviço que não pode ser armazenado?
Isso também é uma outra característica do serviço. Eu não posso estocá-lo, eu não posso armazená-lo e por conta disso eu não posso, por exemplo, direcionar serviço em momentos de pico. Às vezes as demandas elas se concentram em um determinado dia, a um determinado horário do dia, ou um determinado dia da semana, ou um determinado mês do ano. E quando eu tenho esses acúmulos de demanda, eu não consigo, por exemplo, muitas vezes suprir essa demanda, uma vez que os serviços não podem ser estocados. E ainda uma quarta pergunta. Como é que você comercializaria em massa um serviço que precisa ser produzido de forma individual? O que acontece? Muitos serviços, principalmente os serviços chamados de profissionais, eu não consigo fazer vários atendimentos ao mesmo tempo. Pense no caso, por exemplo, de um advogado, de um psiquiatra, de um psicólogo ou mesmo de um dentista. Os atendimentos são individualizados, eu não consigo massificá-los. E isso é um dos grandes desafios, o quarto desafio que eu apresento aqui para vocês, relacionado aos serviços em comparação aos produtos. Uma outra perspectiva de análise que eu trago para vocês são os atributos do produto e do serviço e como é que eles afetam a avaliação dos indivíduos. Então, nós temos aqui, mais para a esquerda dessa figura, desse gráfico, produtos que são de fácil avaliação. E aqui nós temos determinadas ofertas que são de difícil avaliação. Quanto mais mensurável for a oferta, no caso, quanto mais próximo de um produto em seu 100%, maior é a facilidade de avaliar. No caso aqui, por exemplo, eu tenho riscos em atributos procurados. Roupas, cadeiras, veículo motorizado, alimentos. Em geral, são produtos cuja minha avaliação ela fica menos comprometida por fatores pessoais. Porque como eu tenho situações observáveis, cor, textura, imagem, tamanho, qualidade do material, a minha avaliação ela fica mais objetiva. É claro que quando eu passo aqui para a questão da maioria dos serviços, eu tenho aqui uma dificuldade maior em avaliar. Por exemplo, uma cirurgia que exige um maior grau de complexidade, né? Um serviço jurídico. Tudo isso são serviços, são intangíveis, eu não tenho a materialidade de nada e por isso eu tenho um risco maior da subjetivação da análise daquilo que está sendo ofertado. Por conta disso, eu tenho aqui os riscos em atributos de confiança. Obviamente, o que nós vemos hoje em dia, em termos de oferta, é um mix entre bens e serviços. Ou seja, as pessoas oferecem parcialmente um bem, um produto, algo físico que eu consigo ver, tocar, e também acoplado eu consigo ter também a oferta de um serviço. Mesmo no caso de uma TV, que é altamente observável, eu posso ter acoplado alguns serviços, como por exemplo um serviço de instalação, um seguro, né, uma garantia estendida, e aí eu já estou falando de serviço. Mas essencialmente a venda, a oferta, trata-se de um produto. Mas como eu estava falando anteriormente, eu tenho entre aquilo que é 100% observável e aquilo que é, em termos de oferta, menos materializado, eu tenho os modelos híbridos, como por exemplo, refeições em restaurante, onde eu tenho o alimento, aquilo que eu consigo observar, ver, cheirar, e tenho também o serviço, que é, por exemplo, o serviço do atendente, do garçom, do maître. Temos também fertilizante de grama, corte de cabelo, entretenimento. Tudo isso eu tenho alguns riscos intermediários de avaliação, porque eu tenho coisas que eu posso observar, ver e avaliar de forma mais objetiva, mas também eu tenho situações em que eu não consigo ter a visualização, o tato daquilo que está sendo vendido. Por conta disso, há de se entender essas diferenças entre produtos e serviços, até mesmo do ponto de vista da avaliação do cliente. Existem situações em que a avaliação ela é mais facilitada pela questão dos atributos físicos e existem situações em que a avaliação por parte do consumidor ela é mais subjetiva, uma vez que a avaliação não consegue se pautar
em algo que eu consiga ver, tocar, cheirar, manusear. Ela é vista a partir, ou melhor, ela é entendida a partir de um processo, a partir de uma concepção não materializada. Dito essas informações iniciais, eu posso definir, ou melhor, diferenciar produtos e serviços em relação a 4 grandes características principais. A primeira está relacionada à intangibilidade, seguido pela inseparabilidade, passando pela heterogeneidade e também a perecibilidade. Essas 4 características, elas marcam, diferenciam a essência do que seja um produto daquilo que seja um serviço, trazendo, por conseguinte, a sua natureza, a sua característica. Vamos começar falando então pela primeira característica que diferencia produto e serviço, que seria a intangibilidade. Mas o que seria algo tangível? Algo tangível é um objeto, é algo que eu consiga ver, cheirar, manusear, experimentar, tocar, é algo palpável. E nesse sentido, os produtos são algo tangíveis. Quando você pega, por exemplo, um chocolate, você consegue cheirá-lo, experimentá-lo, ver, tocá-lo, ter a percepção das diferentes texturas. No caso de um serviço, isso não acontece. Daí nós dizemos que um serviço ele é intangível. Observem na primeira imagem aí, trago aqui para vocês uma pessoa que está fazendo a compra de um sapato. Essa pessoa ela experimenta antes de comprar esse sapato, ela tem a posse física após a compra. Diferentemente do que acontece, por exemplo, num serviço. Aqui eu tenho entrada para um show de rock, onde a avaliação ela acontece de forma subjetiva e durante o consumo, e eu não tenho a posse física após a compra, apenas a lembrança. Isso é uma das grandes características que diferenciam produto de serviço, a intangibilidade. E isso, obviamente, vai gerar alguns problemas, algumas dificuldades no processo de oferta, como, por exemplo, a falta de proteção por meio de patentes. O trabalho humano e esforço humano não são protegidos pela lei de patentes, diferentemente de produtos que eu posso patentear, uma vez que eu consigo identificar, uma vez que eu consigo descrever algo e reproduzir de forma fiel um produto, eu consigo patenteá-lo, diferentemente de um serviço que isso não pode acontecer, a lei não permite. Dificuldade, por exemplo, para mostrar ou comunicar os serviços, né? Uma vez que a pessoa vai ter que imaginar, vai ter que visualizar com base naquilo que eu verbalizar para ela. Então a pessoa compra muito mais uma confiança, uma promessa, do que propriamente algo material. E também a dificuldade para determinar preços. A intangibilidade ela causa isso. O custo principal da produção de um serviço é o trabalho, né? É a mão de obra. Eu não tenho, a partir da oferta do serviço, na grande maioria das vezes, ou em parte das vezes, a entrega de um produto físico. Mas é claro que, sabendo dessas características da intangibilidade, eu posso utilizar algumas soluções para diminuir essa característica. Como, por exemplo, quando eu abro um consultório de advocacia, eu posso, por exemplo, melhorar substancialmente na parte da infraestrutura física ou mesmo na parte tecnológica. E a partir disso, as pessoas, né, que vierem, possíveis ou potenciais clientes que vierem até o meu escritório, eles poderão, a partir disso, ter uma primeira impressão, um primeiro contato. E isso ajuda na questão da venda. Aí eu tenho, por exemplo, uma frase de um possível cliente, onde ele, a partir dessa imagem, ele diz: não sei se o advogado é bom, mas os móveis da sala dele são de primeira. Ou seja, apesar de eu não conseguir ver o seu serviço, saber como é, porque o serviço não é algo tangível, eu posso tentar de alguma forma materializar a minha estrutura, materializar aquilo que eu oferto junto ao mercado, pelo menos em alguns aspectos. Ou seja, trazer um pouco de tangibilidade para os serviços. O segundo aspecto seria a inseparabilidade, que está relacionado à conexão física do provedor do serviço com o serviço prestado. Ou seja, eu não consigo desvincular o ofertante do demandante. Eles precisam estar juntos, eles precisam cooperar para a entrega, para a realização do serviço.
A característica da inseparabilidade também acontece o envolvimento do cliente no processo de produção do serviço. Afinal de contas, o cliente precisa me dizer o que ele quer, da forma como ele quer, qual é o prazo que ele tem para me dar em relação a esse serviço a ser prestado. Enfim, todas as características, todos os gostos pessoais, todas as vontades que ele tem, a demanda que ele tem a partir de uma necessidade pessoal, expor aquilo para o prestador de serviço para que ele consiga entregar algo que esteja mais próximo possível dentro da perspectiva do cliente. E também pode acontecer até mesmo o envolvimento de outros clientes no processo de produção do serviço, onde você tem amigos, familiares, profissionais da área que podem, dentro desse processo, estimular a sua opinião, influenciar a sua opinião com relação ao que você pode obter em termos de serviço e como você pode obter. Alguns dos problemas causados pela inseparabilidade está relacionado principalmente à avaliação subjetiva que se tem do prestador. Como o contato que nós temos com o ofertante é um contato pessoal, a gente acaba muitas vezes subjetivando a nossa avaliação. Ao invés de pensar exclusivamente naquilo que está sendo ofertado em termos de serviço, na oferta final, a gente acaba, querendo ou não, trazendo para a nossa avaliação fatores relacionados até mesmo ao aspecto físico da pessoa. Se ele é muito novo, muito velho, como é que ele se veste, com relação ao jeito dele falar, se ele é uma pessoa educada ou não, se ele é uma pessoa alegre, extrovertida, feliz, satisfeito ou insatisfeito. Muitas vezes nós, enquanto consumidores, a gente se declina a determinados prestadores de serviço porque eles são pessoas alegres, são pessoas simpáticas e não necessariamente pela qualidade do serviço que ele presta. E a inseparabilidade acaba potencializando essa característica, que é a subjetivação daquilo que está sendo prestado. Na nossa terceira característica, temos então a heterogeneidade, onde cada serviço sai de um jeito que é único, diferente do prestado anteriormente e também diferente do que será prestado a seguir. O que nós podemos esperar então dos serviços é uma ausência de padronização no sentido de cada serviço será diferente de outro serviço prestado. Uma vez que eu tenho a questão da customização e mais do que isso, da personalização da oferta dos serviços. Uma pessoa que vai para um atendimento odontológico, uma pessoa que vai para um atendimento jurídico ou para um atendimento profissional da área da engenharia civil, da arquitetura, ele terá, obviamente, serviços diferentes. E para cada cliente da área odontológica, jurídica ou arquitetônica, ele terá, obviamente, um atendimento diferente, porque a demanda dele é diferente dos outros clientes. Isto tem um lado muito positivo, que é a personalização da oferta, de você entregar para a pessoa algo muito próximo do que ela quer. Os serviços possibilitam essa diferenciação, essa capacidade de você moldar ele de acordo com a necessidade do cliente. Mas, por outro lado, eu acabo perdendo nessa estrutura, nessa padronização, onde é difícil eu ter, por exemplo, repetições de determinadas ofertas de serviços. Já a quarta característica, que é a perecibilidade, está relacionado à incapacidade que a empresa, que o ofertante tem de estocar, de guardar, de armazenar o seu serviço. Uma vez que eles são produzidos na hora, não tem como eu produzir antes para entregar depois, eles são também consumidos no mesmo momento e também no local onde são produzidos. Como citei no exemplo anterior, quando a pessoa vai num show de rock, por exemplo, isso é produzido na hora, consumido na hora e no local. E dali eu vou levar apenas a lembrança desse show, eu não tenho nada material, nada físico que vá fazer com que eu tenha a posse disso. Então a perecibilidade está relacionada diretamente à incapacidade que a minha empresa tem de estocar, de guardar serviços para consumos futuros. Um dos grandes problemas da perecibilidade está no desequilíbrio que ela gera entre a oferta e a demanda. Na realidade, a possibilidade de desequilíbrio quando eu tenho principalmente sazonalidades de consumo, ou seja, quando eu tenho consumos concentrados em determinados momentos do ano, do mês ou do dia.
Então, esse desequilíbrio que ocorre entre a oferta, né, ou seja, gente para fazer, e a demanda, gente para consumir, é um requisito essencialmente da perecibilidade. Diferentemente, por exemplo, quando eu tenho a produção de motos. Eu entendo que a produção de motos, eu posso, uma empresa, né, a Yamaha ou mesmo a Honda, pode fazer a produção massificada, padronizada, e mesmo que não exista o consumo imediato, eu posso guardar essas motos, posso estocá-la para um momento de demanda maior, para um momento de consumo maior, até entendendo que essa demanda, esse consumo, ele vai existir. Então, o que diferencia essencialmente os produtos do serviço é que, no primeiro caso, dos produtos, eu consigo guardar eles, estocá-los, principalmente quando eu tenho datas de validades grandes, para um consumo posterior. E aí eu consigo equilibrar melhor a oferta e a demanda. Diferentemente dos serviços, onde o consumo, a compra, né, o uso acontece de forma simultânea. Bom, e nós vamos ficando aqui com esse vídeo sobre aspectos tangíveis e intangíveis dos serviços, na realidade sobre essas 4 características que diferenciam os produtos dos serviços, as suas vantagens e também as suas fragilidades. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.